Olá pessoal, nesta videoaula nós vamos estudar o tópico sobre queda dos corpos. Queda dos corpos é um movimento que esteve sob análise desde muito tempo. O próprio Aristóteles já considerava aspectos a respeito da queda dos corpos, como nós vimos nas nossas primeiras videoaulas. Muito tempo depois, cerca de 2000 anos, Galileu vai novamente voltar a estudar esse movimento e os estudos de Galileu vão levar a conclusões bastante diferentes daquelas relacionadas ao pensamento aristotélico. Antes de começar propriamente a queda dos corpos, nós vamos relembrar rapidamente um pouco sobre o movimento uniforme. Isso vai ficar mais claro daqui a alguns slides, quando a gente de fato começar a ver aspectos do movimento da queda dos corpos. Nós vimos na nossa última videoaula, o último assunto que tratamos foi a respeito de movimentos uniformes. Um movimento é considerado uniforme quando ele está livre de interações. Nesse caso, a primeira lei de Newton nos diz que o objeto pode estar em repouso ou em MRU, um movimento retilíneo e uniforme. E o termo uniforme se refere ao fato de que a velocidade do objeto não se altera. E nós vimos que há uma segunda situação na qual os objetos podem estar em movimento uniforme. Além de eles estarem livres de interações, eles podem estar sujeitos a interações que se equilibram, como é o caso do desenho apresentado aqui de um automóvel andando numa rodovia. Nós temos a interação com o chão, com a terra, o motor e o ar, e essas interações todas, elas se equilibram. Aqui na vertical, a terra puxa o corpo para baixo e o chão empurra o carro para cima. E o motor propele o carro para frente, enquanto o ar oferece uma força de resistência, uma força de arrasto. Ocorre que nas situações em que o motorista mantém o veículo numa velocidade fixa, nessa situação, essas interações todas estão se equilibrando, de maneira que o resultado efetivo delas é zero, é como se o objeto não estivesse sujeito a nenhuma interação. Isso do ponto de vista matemático, né? Então, é possível que os objetos desenvolvam um movimento uniforme se eles estiverem livres de interações ou se eles estiverem sujeitos a interações que se equilibram. No nosso caso, estamos tratando da cinemática, então nos interessam basicamente três aspectos do movimento: a posição, a velocidade e a aceleração, num determinado sistema de referência. Nós vimos que os movimentos, então, podem ser classificados em dois tipos: aqueles em que a velocidade permanece sempre a mesma e aqueles em que a velocidade sofre alterações. O movimento cuja velocidade não sofre alterações é o movimento uniforme que nós acabamos de estudar. O que nós vamos fazer agora é estudar um movimento onde as interações não se equilibram. Por exemplo, quando um motorista pisa no acelerador, o carro ganha velocidade, ele aumenta a sua velocidade. Isso é um indicativo de que a força que o motor aplica se tornou maior do que a força de arrasto que o ar oferece no movimento do carro. Nesse caso, a velocidade do automóvel, por estar aumentando, não é mais sempre a mesma. Então a gente não tem mais um movimento uniforme, mas sim um movimento que vamos chamar de movimento variado. Então, o movimento variado é aquele quando os objetos estão sujeitos a interações que não se equilibram. Uma delas predomina, ou ele está sujeito a apenas uma interação, e aí então nós vamos ter a velocidade do objeto sofrendo alterações. Ocorre que, historicamente, os movimentos variados estudados, o primeiro deles é justamente a queda dos corpos. Por isso a importância de, antes de falar dos movimentos variados, falarmos do movimento de queda. Então, do ponto de vista histórico, a queda dos corpos é o primeiro movimento variado a ser estudado. E o estudo sistemático desse movimento é feito por Galileu. Como eu falei há pouco, o Aristóteles estudou o movimento variado. No entanto, o Aristóteles, para ele, não era importante discutir a variação de velocidade do objeto. Para ele era só importante discutir que objetos poderiam chegar primeiro ao chão ou, abandonados de uma mesma altura, né, objetos leves e pesados, teríamos uma diferença na queda em função do peso. Essa era a percepção aristotélica. Então, o Galileu é o personagem que vai fazer
os primeiros estudos sistemáticos da queda dos corpos, e aí nós vamos ter, de certa forma, o primeiro estudo relacionado a um movimento variado. Por isso, então, que vamos começar pela queda dos corpos. Ao invés de começarmos pelo movimento de um carro acelerando, nós vamos iniciar pela queda dos corpos. E depois de entender como é que são as equações de um movimento onde a velocidade está aumentando, aí a gente volta para discutir os movimentos que são mais comuns no nosso dia a dia, que são os carros acelerando. Na época do Galileu, o que era mais razoável para se estudar em termos de movimentos variados era a queda dos corpos. Embora os motivos que levaram Galileu a fazer esses estudos são mais abrangentes do que apenas o interesse pela queda dos objetos. Então aqui temos a imagem do Galileu, a data é por volta do ano de 1600 depois de Cristo. O Galileu então vai fazer estudos relacionados à queda dos corpos e são os primeiros estudos empíricos sobre objetos em queda. Empíricos significa que o Galileu vai de fato fazer experimentos com os objetos em queda. O Aristóteles ele era um filósofo, então ele não tinha, ou pelo menos não realizou experimentos sistemáticos para ver os objetos caindo. O que vai motivar o Galileu, em parte, é uma disputa científica contra o pensamento aristotélico. Nessa época estão em jogo muitas outras coisas. O pensamento aristotélico é hegemônico, a Igreja Católica se utiliza dessa filosofia ou parte dela para manter a sua hegemonia religiosa digamos assim, maior parte na Europa, E o que acontece então é que vai haver um grande conflito intelectual. As ideias do Aristóteles, elas vão ser alvo de muitas críticas dentro do campo científico, então há a necessidade de combater um pensamento que não é tão experimental, não é um pensamento tão empírico, é mais filosófico. Então Galileu está no meio dessa disputa e há um motivo aí, que é o maior motivo de todos, é a questão do movimento da Terra, se a Terra se move ou não em torno do Sol. Agora, paralelamente a essas questões, há a questão da queda. Então, o Galileu está no interior de uma disputa científica contra o pensamento aristotélico e a queda dos corpos é mais um capítulo dessa disputa. Bom, evidências experimentais são obtidas a partir do movimento pendular. Há uma história de que o Galileu estaria numa capela rezando e ele observa então o lustre balançar devido a uma brisa que entrou dentro da igreja e fez o lustre se movimentar. E então, a partir de observações cuidadosas em laboratório, já fazendo experimentos, o termo laboratório aqui deve ser usado com cuidado, porque ele é um termo que na época do Galileu possivelmente não era utilizado, Mas o Galileu, de fato, depois de ver o movimento do lustre dentro da catedral, realizou observações mais cuidadosas num espaço, num ambiente controlado. E aí, então, ele vai fazer o uso do plano inclinado para realizar experimentos com a queda dos objetos. Então, vamos entender um pouco sobre o movimento pendular e um pouco sobre o uso do plano inclinado. Então, o movimento pendular consiste em você prender na extremidade de um fio um certo objeto e a outra extremidade você fixa, por exemplo, no teto ou em algum outro lugar e puxa o objeto da posição mais baixa e solta, e ele começa então a oscilar no movimento de vai e vem. O Galileu vai perceber que diferentes massas apresentam o mesmo tempo de oscilação. Então, se você puxa um corpo leve dessa posição até essa e solta, ele começa a oscilar e leva um certo tempo para fazer isso. Se você põe um corpo mais pesado e puxa da mesma forma até uma certa posição e libera, o objeto pesado oscila do mesmo jeito que o objeto leve. Estamos considerando aqui fios de mesmo comprimento e essa distância aqui é a mesma nos dois casos, Então, o Galileu vai fazer testes com diferentes massas e vai constatar que o tempo de oscilação é o mesmo. Então, aí entra um certo raciocínio do Galileu. Se o movimento pendular é causado pela gravidade, o que faz o pêndulo descer é a ação da gravidade, corpos com diferentes massas acabam oscilando com o mesmo tempo,
Então, talvez, né, objetos que caiam diretamente sem a presença do fio, ainda que com massas diferentes, possam então levar o mesmo tempo para cair. Então, na visão do Galileu, o movimento do pêndulo da parte de cima para a parte de baixo é uma queda, que só não é vertical por conta da presença do fio. Então, ele vai desconfiar de que é possível, talvez, né, objetos em queda vertical, livres, com diferentes massas, caírem ao mesmo tempo, da mesma forma que o pêndulo oscila igual independentemente da massa. Para estudar a queda dos objetos, o Galileu vai utilizar um plano inclinado. O objetivo de se utilizar o plano inclinado é que ele reduz a velocidade de descida. Quando a gente solta um objeto verticalmente em direção ao chão, o objeto cai muito rápido, então fica difícil de analisar o movimento. E é importante lembrar que na época do Galileu não temos relógios, então a cronometrar, né, o tempo de queda se torna muito difícil quando o objeto cai verticalmente, portanto muito rápido. O Galileu não tem os relógios que nós temos hoje, mas ele tinha meios de marcar o tempo. Por exemplo, contando, deixando, como se fosse uma ampulheta de água. Uma ampulheta é um recipiente com areia, vocês já devem ter visto, que tem dois lados. Então você vira ela de cabeça para baixo e a areia começa a escorrer de um lado para o outro. E o Galileu usava um relógio com água no lugar de areia, então algo semelhante a uma ampulheta. Então aqui, no plano inclinado, reduzindo a velocidade de descida, né, você também tem uma redução do efeito do ar. Isso faz então com que você possa analisar um objeto em queda, entre aspas, né? Não é vertical, é ao longo do plano inclinado, mas de uma forma mais lenta e, portanto, com menos efeito do ar. E aí você pode, então, estender essas conclusões para o movimento de queda vertical. Então, como é que é o experimento que o Galileu vai realizar? Veja, aqui ao lado eu vou representar instantes de tempo e aqui os espaços percorridos. Certo? Perceba que o Galileu ele não pode cronometrar e nem tampouco medir distâncias, não como nós fazemos hoje, com uma régua. O que o Galileu faz é deixar o corpo cair durante uma unidade de tempo, que pode ser, por exemplo, o gotejar de uma gota do recipiente, e com um barbante ele mede esse comprimento. Depois ele deixa o objeto cair de novo, mas levando um tempo de 2 gotas. Então é o dobro do tempo. Não importa quanto é o tempo, o que importa é que seja o dobro do primeiro. E aí, quando ele vai medir essa nova distância, ele percebe que precisa de 4 barbantes ao invés de 1. 4 barbantes iguais ao barbante que ele usou anteriormente. Então ele pode afirmar que a distância ficou 4 vezes maior. Embora não possa ser feita a medida de quanto é essa distância, sabe-se que ela é 4 vezes maior que a distância anterior. Quando ele deixa o corpo cair durante 3 gotas, o gotejar, né, de 3 pingos d'água do relógio dele, ele verifica que são necessários 9 barbantes iguais àquele primeiro para cobrir toda a distância que o corpo andou. E aí então você tem uma distância que é 9 vezes maior. E por fim, deixando gotejar 4 gotas, ele percebe que o corpo percorre uma distância 16 vezes maior. Então, para essas medidas de tempo, 1 gota, 2, 3 e 4, são verificadas essas medidas de distância. Um comprimento no barbante, 4 vezes mais, 9 e 16. Então, percebe-se, depois de sistematizar essas medidas, que há uma relação entre o espaço percorrido pelo corpo e o tempo. E essa relação é uma relação que envolve t quadrado. Então, esse número aqui, o 4, é igual a 2 ao quadrado. O 9 é igual a 3 ao quadrado. E o 16 é igual a 4 ao quadrado. Então, Galileu vai chegar à conclusão de que as distâncias percorridas estão em proporção com os instantes de tempo ao quadrado. Daí ele tira a relação de que o espaço é proporcional ao tempo ao quadrado num movimento de queda. Bom, então, generalizando um pouco das ideias do Galileu, agora, do ponto de vista matemático, ele vai extrapolar, né? Ele faz os experimentos com o plano inclinado e conclui que para uma queda vertical os resultados são os mesmos. Então, a queda para o Galileu na direção vertical, se ela for livre da interferência do ar, o comportamento da posição é proporcional ao tempo ao quadrado. Então, dá uma função de segundo grau, que matematicamente resulta numa parábola,
e a velocidade do objeto aumenta uniformemente, ou seja, ao longo de uma linha reta, inclinada. O que esse gráfico aqui quer dizer? Que a velocidade do corpo está aumentando sistematicamente, sempre da mesma quantidade. Então isso caracteriza um movimento acelerado, um objeto cuja velocidade está aumentando. Quando um corpo cai, a velocidade dele se torna cada vez maior à medida que ele cai. E as distâncias que ele percorre ficam cada vez maiores. Durante um intervalo de tempo é essa distância, se for 2 intervalos de tempo é essa daqui, 3 essa daqui e assim sucessivamente. De modo que isso dá uma relação de distância proporcional ao tempo ao quadrado que vai resultar numa parábola. Os aspectos matemáticos relacionados à queda nós não vamos tratar neste momento. Por hora, basta saber que o comportamento da posição varia com o tempo ao quadrado e o comportamento da velocidade varia com t elevado à primeira potência, ou seja, dá uma reta. Depois nós vamos explorar mais essa questão matemática. Por hora, basta saber que o Galileu foi capaz de obter essas relações analisando objetos em queda num plano inclinado. Então veja, para o Aristóteles, qual era a ideia? Que os corpos pesados caíam mais rápido que os corpos mais leves. Por quê? Porque você vai ter aqui a presença de mais elemento terra e aqui menos elemento terra. Então, para o Aristóteles, os corpos pesados caíam mais rápido por conta dessa diferença na composição. A percepção do Galileu é outra. Para determinados objetos, a resistência do ar é apreciável e retarda a queda. Para outros objetos, não. Então, no ar, a explicação aristotélica tem a ver com a composição dos objetos. Muita terra, pouca terra, então esse cai mais depressa, é mais pesado. Para o Galileu é diferente. Não, esse corpo aqui sofre menos resistência do ar do que esse daqui. Se estivéssemos no vácuo, os dois objetos, leve ou pesado, não importa, cairiam juntos. Essa é a nova concepção para a queda dos corpos, de acordo com os estudos do Galileu. Quando que uma queda é livre? Uma queda é livre quando a resistência do ar é desprezível, ou então quando o corpo está no vácuo. Então percebe que a ideia do Galileu sobre a queda dos objetos é diferente da percepção aristotélica, né? O Galileu explica que uma pena demora mais para cair por causa do ar. E o Aristóteles explicava que era por causa da composição. Galileu vai além, ele vai dizer que se você remover o ar, portanto no vácuo, você vai ter objetos caindo lado a lado, independentemente da massa deles. Bom, além dos estudos do Galileu, temos também uma série de considerações a partir dos trabalhos do Newton. São considerações que vão levar agora em conta a questão da força, né? Então, Galileu por volta de 1600 e o Newton por volta de 1650 vão, os dois, né, com os estudos desses dois cientistas, nós podemos ter um quadro mais amplo da queda dos corpos. O Newton vai dizer que os objetos caem porque há uma força gravitacional entre eles e a Terra. Qualquer objeto que esteja na presença da Terra interage com ela gravitacionalmente. Veja, a Terra puxa o objeto para baixo e o objeto também puxa a Terra contra ele. Porque, de acordo com a terceira lei de Newton, só existem forças aos pares, todas as interações correspondem a um par de ação e reação. Então, assim como a Terra puxa as coisas também puxam a Terra. No entanto, como a Terra tem uma massa muito grande, os objetos é que caem na superfície da Terra e não a Terra se dirige aos objetos enquanto eles ficam parados, né? Então nós temos aqui uma questão mais relacionada mesmo à inércia. Embora as forças de atração sejam iguais em valor, os objetos de menor massa são muito mais suscetíveis a entrar em movimento. Então essa figura nem está em escala, a Terra é gigantesca, né? Mas evidentemente para a gente poder colocar aqui o desenho eu tive que reduzir sobremaneira o tamanho da Terra. Então veja, essa força que o Newton vai chamar de força gravitacional, que faz a Terra puxar os objetos para baixo, vai se chamar força-peso. A força-peso é a força que a Terra faz em um objeto, puxando ele em direção ao seu centro.
devido ao fato de termos um objeto sujeito a uma força, ele vai adquirir um movimento acelerado. O valor dessa aceleração foi medida pelo Galileu, 9,8 metros por segundo ao quadrado, nas proximidades da superfície da Terra, que é onde o Galileu realizou os seus experimentos. Bom, se nós temos um movimento acelerado, ou seja, temos uma força que causa, né, a queda dos objetos, nós podemos determinar a equação para essa força. Utilizando a segunda lei de Newton, no lugar de F nós vamos chamar P de peso e no lugar de A nós vamos colocar G, a aceleração da gravidade próxima à superfície da Terra. Então, a partir da segunda lei de Newton, a gente chega numa expressão para o peso dos objetos. O peso de um objeto é a força com a qual a Terra atrai esse objeto. Então, isso é dado pelo produto da massa vezes a aceleração da gravidade. Então, repetindo, a força peso é uma força de natureza gravitacional e é a força com a qual a Terra atrai um objeto em direção ao seu centro. Bom, há algumas particularidades importantes sobre a força gravitacional. Primeiro, ela depende da distância até o centro da Terra. Como a Terra tem um formato achatado, ou seja, a distância do centro da Terra até os polos é um pouco menor do que a distância do centro até a linha do Equador, nós vamos ter diferentes valores de gravidade ao longo do globo terrestre. Então, você vai ter, por exemplo, nos polos uma força gravitacional de algo em torno de 9,83 metros por segundo ao quadrado. Na verdade, não é força gravitacional, né, mas é a aceleração gravitacional. E no Equador é ligeiramente menor. A diferença é pequena, de modo que próximo à superfície da Terra, a gravidade pode ser considerada constante com um valor médio de em torno de 9,8, que é mais ou menos o que o Galileu mediu. Agora, é importante frisar que a força gravitacional diminui à medida que a distância aumenta. Por exemplo, se nós considerarmos um satélite que está bem distante do centro da Terra, aqui nesse satélite a aceleração da gravidade não é 9,78, tampouco 9,83. É um valor bem menor do que esse daqui, dependendo dessa distância aqui, certo? A força-peso é mais intensa nos polos, como nós vimos, e é mais intensa na linha, menos intensa na linha do Equador. Agora, para quedas de baixas altitudes, a resistência do ar pode ser desprezada, porque o objeto vai cair durante um tempo curto, que é onde o Galileu vai estar realizando seus experimentos. O Galileu vai realizar experimentos onde vai deixar objetos cair, né, ao longo de um plano inclinado de alturas que são da ordem de 1 metro, 1,5 metro, são alturas muito baixas. E como os próprios objetos se deslocam vagarosamente nos planos inclinados, o atrito com o ar vai deixar de ser algo muito relevante. Então, para quedas de baixas altitudes, a resistência do ar pode ser desprezada. No entanto, mesmo tomando esse cuidado, para alguns objetos, né, que não sejam muito leves e de formatos apropriados, isso é verdadeiro, é o caso de uma pedra. Mas quando você pega uma pena que tem um formato impróprio para, digamos assim, se livrar da resistência do ar, e além disso é muito leve, portanto muito suscetível a qualquer pequena força que o ar possa exercer sobre ela, uma pena vai ter uma trajetória que nós sabemos bem, não vai ser em linha reta, ela vai cair oscilando, como uma pena mesmo o faz, né? Folhas também fazem isso, e outros objetos igualmente leves e muito suscetíveis a pequenas perturbações, portanto, nesses casos, aquilo que o Galileu está considerando não é válido, né? Então, para objetos que têm formatos pouco irregulares, né, e têm uma massa considerável, as quedas de baixas altitudes são praticamente quedas onde a gente vai poder desprezar a resistência do ar. Então, nós vamos trabalhar de início com problemas aqui, próximo à superfície da Terra, onde a gravidade é praticamente constante, 9,8 metros por segundo ao quadrado, e como as alturas que nós vamos considerar são realmente pequenas, da ordem de, no máximo, uma dezena de metros, né, 10 metros de altitude, isso dá 3 andares de um prédio, vamos trabalhar com objetos como pedra e coisas do gênero, né? Não vamos usar penas, porque objetos dessa natureza não caem livremente, né? Nesses casos, a resistência do ar deve ser considerada. Então, tomando algumas precauções, nós podemos considerar que a queda dos objetos é praticamente livre. E
Para fechar, então, um quadro geral, né, o estudo da queda livre envolve aspectos cinemáticos que foram estudados por Galileu. Galileu vai descobrir, então, né, vai chegar à conclusão de que o espaço percorrido é proporcional ao T ao quadrado. Mais precisamente, essa aqui já é a equação dos espaços percorridos por um corpo em queda. Depende da aceleração, que é 9,8, né? T ao quadrado é o tempo durante o qual ele vai cair, e aqui tem um fator meio, e a velocidade do corpo é uma proporção com T à primeira potência. Aqui é T a segunda potência, aqui é T a primeira potência, ou seja, a velocidade aumenta à medida que o tempo passa. Qual é o fator de aumento? É o valor da aceleração, que no caso da queda livre é g igual a 9,8. Então, objetos leves e pesados caem com a mesma velocidade. Como isso é possível? É possível porque a força com a qual a Terra atrai os objetos é proporcional à massa. Então, um objeto que tem 2 vezes mais massa também vai ter o dobro de peso, ou seja, vai ser atraído com uma força 2 vezes maior. Então, embora ele tenha o dobro de inércia, ele também vai ser puxado com o dobro de força, de modo que uma coisa compensa a outra. Mais massa, maior é a força atrativa. E isso faz com que os corpos leves ou pesados caiam com a mesma velocidade. Perceba que aqui eu apliquei a equação do peso para calcular a força com a qual a Terra atrai os objetos. Essa maçã e essa mais pesada, né? Então, supondo que seja 1 quilograma, estou exagerando, né, para a massa de uma maçã, 1 quilograma da massa vezes 9,8 da gravidade, temos uma força atrativa, uma força-peso de 9,8 newton. Para um objeto de 2 kg, o dobro de massa, então m igual a 2, g 9,8, e isso vai dar o dobro de força, 19,6 newton. Bom, com isso encerramos os primeiros estudos sobre a queda dos objetos, que consistem, inclusive, nesse caso, né, um dos primeiros estudos sobre os movimentos acelerados. Mais para frente, nós vamos discutir os movimentos acelerados dos automóveis. E nós vamos ver que matematicamente as equações são todas iguais. Até mais!